Olá, hoje eu vou estar falando sobre um relato de experiência de prática de estágio em psicologia escolar, ressaltando a escuta qualificada na adolescência. Esse trabalho vai acompanhar a experiência de um grupo de acadêmicas do sexto período que fizeram essa intervenção num centro de ensino de tempo integral e a gente vai ressaltar o trabalho específico com os adolescentes no ambiente escolar e a importância da escuta qualificada nesse trabalho. Maynard vai falar que a escuta qualificada revela vários benefícios, né? Como uma ferramenta terapêutica que valoriza o sujeito, faz sentir aliviado, acolhido e compreendido em suas demandas e o ajuda a clarificar questões para que este caminhe para uma resolução. Quando a gente fala sobre adolescência, é um fenômeno cultural biológico onde as mudanças corporais e sociais ocorridas nessa etapa geram crises. Mas essas crises não são crises de aborrecência, como muitos dizem por aí. De acordo com Souza e Silva, elas são muito importantes para que o adolescente se adapte a essas mudanças pelo qual ele está passando. E Raimundo e Cadete vai explicar que no ambiente escolar, a escuta qualificada ela promove o desenvolvimento de uma interação que gera coesão social e auxilia cada pessoa a se reconhecer e reconhecer o outro no espaço social. Então, como nós realizamos essa prática? Nosso objetivo era fazer um diagnóstico do local para descobrir demandas sobre as quais nós pudéssemos realizar intervenções. E como é que a gente realizou esse diagnóstico institucional? Eu vou resumir para vocês em 4 passos, já que nosso tempo é curto. No primeiro momento, a gente entrou em contato com a gerência, a gente se apresentou, explicou com paciência, né? A gente sabe que no estágio escolar a gente pode lidar com desafios e barreiras. Nós não tivemos desafios explicando o papel do psicólogo escolar para a gerência, para a diretora coordenadora, mas nós tivemos algumas resistências quando nós fomos falar com os professores. Então esteja preparado para estar explicando o trabalho com paciência. Os professores mais para frente entenderam que nós não estávamos ali para dizer o que eles tinham que fazer, e sim para colaborar, contribuir com o trabalho deles. Então, retornando aqui, a gente entrou em contato, se apresentou, planejou o cronograma e foi compreender melhor como o local funcionava, os recursos que nós poderíamos usar e o que eles já percebiam de demanda. Depois, nosso próximo passo foi observar o local, observar o dia a dia deles, ler e analisar a proposta pedagógica e o histórico da instituição. E aí, como no primeiro momento a coordenação já apresentou para a gente que eles percebiam uma demanda de bullying no terceiro ano e desmotivação em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, então nosso terceiro passo foi encontrar com os professores que davam matérias, que davam aulas para o terceiro ano, para a gente compreender o que os professores diriam para a gente sobre esses alunos. O nosso quarto passo foi um encontro com esses alunos para compreender a visão deles. Então, o que aconteceu nesse levantamento de dados? Eu já falei sobre a gerência, os professores foram um pouco resistentes, mas nós começamos com uma dinâmica para ajudar eles a se abrirem. Nós apresentamos alguns tópicos e dentro desses tópicos eles falaram que eles tinham dificuldade com a qualificação e com as matérias. Havia matéria acumulada por conta de greves e, apesar de ser um centro de ensino integral, ele não funcionava como deveria porque as atividades que ocorriam à tarde não aconteciam, as atividades que deveriam ocorrer, as atividades extras. Então, eles passavam o dia inteiro estudando. Então, tinha matéria acumulada, mas também o fato de passar o dia inteiro estudando não era saudável para os alunos e os professores não tinham qualificação para estar trazendo as atividades que os alunos precisariam de verdade, né? Os professores também trouxeram dificuldade na relação entre os próprios professores. E eles também falaram sobre alguns alunos que chega aqui na parte que a gerência também comentou. Eles já disseram que existia falta de respeito e xingamento dos alunos, mas isso era só da parte de alguns. A maioria eles tinham um relacionamento bom com os alunos e o maior problema deles era a desmotivação com as aulas, com o Enem. Quando nós fomos falar com os alunos, eles sentiram muita vontade para expor e eles trouxeram realmente que havia uma situação de bullying, que eles estavam sempre tendo de brigas, discussões, a sala estava separada. Então, que eles gostariam de ajuda para estar superando esse obstáculo. Eles falaram que realmente havia um desrespeito da parte deles, mas que não era só assim, que também haviam profissionais
não tanto os professores, mas especialmente da parte da coordenação, alguns outros profissionais que também eram desrespeitosos com eles, que havia xingamentos da parte deles também, e que isso não contribuía para o desejo deles de estudo. Eles também expressaram, né, sobre esse modelo de ensino muito intenso que desmotivava eles. E aí, quando nós fomos analisar todos esses resultados para planejar uma intervenção, o que nós entendemos? O Centro de Educação em Tempo Integral, ele aproxima as pessoas como se fosse uma família, porque os adolescentes, eles passavam mais tempo ali do que nas suas próprias casas. Então, isso gera um relacionamento mais complexo, dificuldades complexas de relacionamento. E os alunos, quando nós observamos, nós vimos alunos sendo bem recebidos e tratados com respeito, mas os alunos mostraram para a gente na roda de conversa que não era sempre assim. Então a gente entendia que além desses conflitos de relacionamento, isso os desmotivava, também tinha o problema de uma prática tradicional de ensino que não trazia reflexão e que levava os alunos à impaciência e desinteresse. E que aquela queixa de bullying, na verdade, era uma inimizade mal resolvida na turma por parte da gestão. Então, o que nós decidimos? Vamos trabalhar com aquilo que nós podemos. Nós podemos trabalhar com esses conflitos de relacionamento, né? Então, a gente decidiu trabalhar uma intervenção em cima disso. Mas já naquele primeiro momento de coleta de dados, os alunos já conseguiram se abrir tanto que eles já se prontificaram a deixar a indiferença e procurar ter uma relação mais amigável. E que eles gostariam de ter esse acompanhamento mais de perto por esse trabalho, que eles gostavam desse trabalho. Então, a gente estava muito animado em continuar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas, infelizmente, né, nós nos deparamos com outra barreira, que foi questões burocráticas por parte da Gerência Regional de Educação, que tomava conta daquela escola. Eles alegaram que já havia um planejamento feito, que a gente não poderia atuar com o terceiro ano. Então, foi muito triste, foi muito decepcionante, porque nós começamos um trabalho muito legal com a turma, mas isso faz parte também da prática de estágio, o aluno tem que estar preparado para essas dificuldades, e a gente adaptou com as informações que nós colhemos com os professores, nós preparamos uma intervenção para eles, e foi uma experiência bem sucedida, deu tudo certo no final. Mas e aí, como é que ficaram esses alunos do terceiro ano? Aí a gente vai entender o que o movimento simples de uma escuta qualificada pode se revelar um poderoso instrumento de acolhimento de angústias e resoluções de conflitos, como nós falamos na introdução desse trabalho, né? Souza vai trazer que os resultados positivos de uma escuta qualificada que valoriza o que o adolescente tem a dizer traz a busca da resolução de conflitos e a tomada de novas decisões, e que para isso não é necessário ter respostas prontas, mas apenas estar presente naquele momento e aberto para o que se ouve. E foi realmente isso que nós encontramos lá. Algumas semanas depois, quando nós voltamos, os alunos trouxeram vários feedbacks positivos, falando que como aquele momento tinha transformado o relacionamento deles em sala de aula, que eles estavam mais leves, que eles estavam conseguindo se comunicar melhor. E mesmo logo após o momento, eles falaram que até naquele dia eles conseguiriam estudar melhor, porque eles estavam mais leves. Nós fizemos uma dinâmica de abertura, trazendo que a importância da voz deles, nós sentamos no chão com eles, mantemos uma relação horizontal, deixamos eles bem à vontade, e nós falamos que assim como nós ouvimos os professores, ouvimos a coordenação, nós iríamos ouvir eles, que a voz deles é importante, que eles são importantes no processo. E nesse ambiente eles se abriram de uma forma que trouxeram até conflitos que eles passavam em casa. E ali, claro que a gente acolheu aquele conflito, acolhemos lágrimas, muitos se emocionaram, para que aquilo ali gerasse algo de positivo, para que eles pudessem ressignificar aquele momento. E nós acolhemos, conversamos com eles, fizemos uma dinâmica de fechamento, onde cada um pôde dizer elogios para os colegas, e muitos foram tocados por aquele momento de positividade. Então, a postura dos alunos mudou, e como a gente não pôde completar o compromisso, mas nós queríamos cumprir nossa palavra com eles, isso é importante no compromisso que a gente assumiu com aqueles alunos. Então, a gente foi e fez apenas uma palestra motivacional para fechar o compromisso com eles. Então, aqui eu trago as minhas considerações finais, trazendo a importância de uma experiência nos moldes da visão holística. E aqueles adolescentes foram auxiliados no seu desenvolvimento,
né, trouxe melhores relações interpessoais, maior autonomia da sua inteligência emocional. Meses depois, a gente ainda estava ouvindo um feedback positivo da parte da coordenação sobre o trabalho feito naquela sala de aula. Muito obrigada.